Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de Deus Pai Todo-Poderoso. Eu vou ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Segundo a Reis, capítulo 6, no versículo 15, onde diz a palavra do nosso Senhor. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo. E ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: Ah, meu senhor, que faremos? Eliseu respondeu: Não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que com eles. Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Peço-te que fira estes, gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem é esta cidade. Sigam-me, e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. Amém? Aqui a palavra do nosso Deus, irmão, ela vem nos dizer que quando um servo do Senhor obedece a sua palavra, mesmo que ele seja perseguido por vários inimigos, como Eliseu estava sendo perseguido. Por quê? Porque os sírios estavam em uma revolta. O rei da Síria estava com uma revolta contra o rei de Israel. E toda noite, quando era para ele vir para a cidade, o Senhor revelava a Eliseu. E Eliseu avisava ao rei de Israel. Toda vida que o rei da Síria chegava, era surpreendido e era derrotado, e ele se decepcionava. Da segunda vez, o rei da Síria perguntou para os seus soldados: Quem está me traindo? Porque toda vida que eu chego, eu sou derrotado. Aí os seus servos falaram: É Eliseu, o homem de Deus. Aí ele falou: Então descubra onde ele está para que eu manda prendê-lo. Aí os guerreiros falou: Eis que ele está em Dotã. E o rei mandou tropas atrás de Eliseu para matar, para prender. Porém, Eliseu era homem de Deus, era homem temente à palavra, era homem que obedecia à palavra do Senhor. Antes de amanhecer o dia, o moço, o servo de Eliseu, saiu na cidade e viu tropas acampadas ali. Voltou e falou para Eliseu: Senhor, o que é que nós vamos fazer? Os inimigos estão aí fora. Eliseu orou ao Senhor e disse: Olha o que foi que Eliseu disse: Não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com ele. Já pensou dois homens dentro de uma cidade, onde um exército todo veio para lhe pegar, e o cara fala isso? Só se estiver dentro da palavra do Senhor. Só se for um homem que viva a palavra do Senhor. Então Eliseu sabia que ele não ia acreditar, que ia ficar temendo, com medo. E o Senhor orou para que ele visse o que o Senhor é capaz de fazer para defender um servo dele. E o Senhor orou, Eliseu orou, o homem de Deus orou, e o Senhor abriu os olhos do moço. E ao redor de Eliseu existia anjo, guerreiro, pronto para defender Eliseu. E Eliseu orou de novo para que o Senhor cegasse aquele exército dos sírios. E o Senhor cegou ele. Eles vieram atrás de Eliseu e Eliseu falou: Não é isso que vocês estão procurando. Eu ensino o caminho. Porque ele estava procurando o rei de Israel. E Eliseu levou até o rei de Israel. O rei de Israel perguntou o que era para fazer com eles, porque estava na mão dele. Porque o Senhor cegou os inimigos. Eles não conseguiam ver Eliseu. E é isso que o Senhor faz. Quando eu sou temente e obediente à palavra do Senhor. O Senhor não deixa que o devorador entre na minha vida, na minha casa, para me destruir. Os inimigos não entram, porque está protegido por um Deus, o Senhor dos senhores.
O Senhor dos exércitos, ele é quem manda em todos os exércitos do céu e da terra e manda proteger. Então os anjos do Senhor estavam acampados ali. E o Senhor ainda cegou eles de uma cegueira, não é uma cegueira física, mas espiritual. Não conseguia ver que Eliseu era aquele homem que ele estava procurando para prender e levar diante do rei da Síria. Então o Senhor manda seus anjos para proteger, para lutar por a vida daquele que o obedece, que segue a sua palavra, que segue os seus mandamentos. Então, se o inimigo se levantou contra a tua vida, basta só obedecer a palavra do Senhor. Basta só viver. Vai vir, levanta e vai, mas cai por terra. Porque a palavra do Senhor fala em Salmo 91. Aquele que habita embaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi, ele é o Senhor meu Deus, a minha fortaleza, e nele confiarei. Nem peste perniciosa, doença, nem mortandade, nem seta do inimigo vem para lhe ferir e lhe matar, porque o Senhor protege. Ele manda seus anjos para lhe proteger em todos os seus caminhos. Pode haver levante, como há, mas o Senhor é quem está na guerra. Quando você vive a palavra do Senhor. Então o moço Eliseu disse, como não estamos só? Aí ele orou para ele ver com os próprios olhos, e ele viu monte de cavaleiro e guerreiro diante de Eliseu, que o Senhor manda para proteger. E ainda ele orou para que eles ficassem cegos. E levou diante de quem eles procuravam mesmo antes. Não achava porque Eliseu falava que eles tinham se levantado. O rei da Síria tinha mandado o exército contra o rei de Israel. E ele se protegia. E nessa vinda, quando ele veio que Eliseu levou esses guerreiros para lá, eles nem conseguiram ver também o rei de Israel. E o rei de Israel falou para Eliseu, o que é que eu faço com ele? Ele falou, dá comida a ele e liberta. E ele deu comida para o exército todinho e eles voltaram, não lutaram mais contra. É isso que acontece quando você serve a palavra do Senhor, quando você dá ouvido à palavra do Senhor, quando você crê que esse Deus que se fez homem, deu a vida por mim, por você, pode fazer por mim e por você, pela tua vida, pelos teus filhos, pela tua família que está perturbada, que está angustiada, que está com espírito de morte, espírito da dor, da angústia, porque ele veio para nos dar vida e vida com abundância, e nos dá a vida eterna, e dá proteção a todos aqueles que nele crê. O Senhor manda seus anjos, o Senhor manda seus exércitos. 1000 cai à tua direita e 10.000 à tua esquerda, mas tu não é atingido quando você confia no Senhor. E não confia em homens ou em mulheres mentirosas que não pregam a verdade, que não vivem a verdade e que não faz a vontade do Senhor. Eu, como servo do Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, eu apenas sou um canal para que você chegue e conheça o Deus poderoso que pode te salvar. Eu sou apenas pó, que na hora que o Senhor quiser, Ele me leva dessa terra. Mas Ele não, Ele é poderoso. Ele é o que manda os seus anjos, os seus exércitos. É o Senhor dos exércitos. E esse Deus é Cristo. Esse é o Senhor. No livro de Lucas 24, no versículo 44, depois que o Senhor ressuscitou diante dos mortos, já estava com toda a autoridade sobre ele. Porque depois que ele morreu e ressuscitou, ele tem autoridade sobre a morte. A morte há de morrer. Porque todo aquele que nele crê já não morre mais. Vai ser ressuscitado diante dos mortos, na vinda dele. Porque ele é quem dá a vida. Ele é quem tem poder sobre a vida. Ele é quem deixa que o inimigo possa tocar ou não na vida do seu ungido. Do que ele escolheu e que obedece a sua palavra. Então aqui o Senhor apareceu aos seus discípulos e disse, são essas palavras que eu vos falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e no Salmo. E abriu os olhos dele para entender. Tudo que está escrito de mim, na lei de Moisés e no Salmo e nos profetas. Então esse Deus é Jesus. Ele é o caminho. Se você está fora do caminho, vem para o caminho. Se tua vida está tortuosa porque você está seguindo caminhos de homem, doutrinas de homem, vem para o caminho. Ele restaura, ele cura, ele liberta, ele protege, ele salva. Ele repreende o devorador. Quando você passa a ser fiel a ele no dízimo, nas ofertas, quando você passa a ser fiel a ele para entregar a tua vida nos caminhos dele, nas mãos dele, para ele te segurar e te proteger. Esse é o Deus que tudo pode. E ele fala na sua palavra, o próprio Jesus falando
Ele diz lá em Mateus 7, no versículo 24, todo aquele que ouve as minhas palavras. Ele não está falando a palavra do profeta. Ele não está falando ali usando o profeta. Ele mesmo com a sua própria boca. Todo aquele que ouve as minhas palavras. Está na Bíblia. Mateus 7, no versículo 24. Todo que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. A rocha ninguém toca. Edificou sua casa sobre a rocha. Pode vir a tempestade que vier, não cai. Porque está edificada sobre quem pode, quem tem autoridade, quem tem poder. Então acredita na palavra do Senhor. Se prostra diante desse Deus vivo. Lê a Bíblia, examina as Escrituras. Acredita que Ele é quem pode te salvar. Tirar a tua vida do abismo onde você está para cair. Nos vícios, nas drogas, na mentira, no ódio. Onde você estava na beira do caminho e o espírito do mal, Satanás, arrancou as palavras para que você não receba a salvação. Venha para Cristo. Aceite o Senhor dos senhores na sua vida, porque a Bíblia não ensina outro caminho. Eu sou o caminho, disse Jesus. João, capítulo 14, no versículo 6. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Ele é a vida. Ele é quem pode nos dar a vida com abundância. A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque só Ele tem esse poder e essa autoridade. Amém? Que Deus nos proteja hoje e sempre em nome de Cristo Jesus.